Você passou a vida inteira esperando que a vida fosse justa, não é? Desde criança te disseram que o bem vence o mal, que quem faz o certo é recompensado, que a justiça sempre prevalece, que trabalho duro leva ao sucesso, que honestidade abre portas, que fazer a coisa certa garante o resultado certo. Mas aqui está você, décadas depois, assistindo corruptos prosperarem, vendo incompetentes serem promovidos, observando mentirosos ganharem prêmios, enquanto você, que seguiu todas as regras, que fez tudo certinho, que acreditou no sistema, fica para trás, invisível, ignorado, esquecido. Dói, não é? Saber que você foi mais inteligente que aquele colega preguiçoso, mas ele conseguiu a promoção porque era amigo do chefe. Ver criminosos ricos saindo impunes enquanto pobres honestos apodrecem na cadeia. Assistir políticos corruptos sendo reeleitos enquanto pessoas íntegras não conseguem nem ser ouvidas. Observar empresários sem escrúpulos construindo impérios, enquanto você, com todos os seus princípios, mal consegue pagar as contas. E o pior, cada vez que você reclama, dizem que você está sendo negativo, que precisa ter fé, que a justiça divina existe, que no final tudo se acerta. Mas será que se acerta mesmo? Ou será que você foi alimentado com uma das maiores mentiras da humanidade? Há 2500 anos, Platão plantou essa semente venenosa na mente ocidental. A ideia de que existe uma justiça universal, um equilíbrio cósmico onde tudo eventualmente se resolve. Mas Platão vivia numa bolha de privilégios aristocráticos. Nunca precisou lutar pela sobrevivência. Nunca foi pisoteado pelo sistema. Nunca sentiu na pele a crueldade da realidade. Maquiavel viu através dessa fantasia há 500 anos e teve a coragem brutal de dizer a verdade que ninguém queria ouvir. O mundo não é justo, nunca foi, nunca será. E continuar esperando justiça é a maior perda de tempo e energia que um ser humano pode cometer. Ele escreveu: a justiça sem força é impotente, a força sem justiça é tirânica. Mas adivinha qual das duas governa o mundo desde sempre? Não é a justiça, é a força. Crua poder econômico, político, social, físico, psicológico. Quem tem força faz as regras, quem não tem obedece. É simples, é brutal, é real. Você foi programado para acreditar em contos de fadas morais, enquanto outros foram treinados para entender e usar as regras reais do jogo. Resultado? Eles vencem, você perde. Não porque são melhores pessoas, mas porque entendem como o mundo realmente funciona. Vamos destruir algumas ilusões que estão te mantendo refém. A primeira ilusão: o karma existe. Quantas vezes você já ouviu isso? O que vai e volta. A vida é um bumerangue. Quem faz mal recebe mal de volta. É uma mentira reconfortante que inventamos para suportar injustiças. Olhe ao seu redor. Hitler morreu aos 56 anos no bunker, sim, mas antes disso conquistou a Europa, matou milhões e viveu no luxo por décadas. Stalin morreu de velhice no poder depois de matar 20 milhões. Pol Pot morreu dormindo aos 73 anos. Idi Amin viveu no exílio dourado até os 78 anos. Onde estava o karma? Onde estava a justiça cósmica? Onde estavam as consequências do universo? A verdade é que monstros morrem de velhice enquanto santos morrem jovens e pobres. Porque o universo é indiferente. Não tem moral, não tem justiça, não se importa com seus sentimentos. Segunda ilusão: trabalho duro é recompensado. Mentira completa. Trabalho duro sem estratégia, sem networking, sem timing, sem sorte. É apenas trabalho duro. Você conhece pessoas que trabalham 12 horas por dia há décadas e continuam quebradas. E conhece outras que trabalham 4 horas e ganham fortunas. Jeff Bezos não trabalhou milhões de vezes mais que um pedreiro, mas tem milhões de vezes mais. Dinheiro não é sobre esforço, é sobre posicionamento. Não é sobre merecimento, é sobre oportunidade. Não é sobre justiça, é sobre sistema. Terceira ilusão: a verdade vence a mentira. Se fosse assim, não teríamos políticos no poder, não teríamos publicidade enganosa, não teríamos religiões baseadas em mitos, não teríamos teorias conspiratórias com milhões de seguidores. A verdade não vence porque é verdade. Ela vence quando tem força para se impor, e na maioria das vezes não tem. Propaganda bem feita supera fatos todos os dias. Mentiras bem contadas destroem verdades mal comunicadas. Quarta ilusão: pessoas boas são recompensadas. Por quê? Por quem? Segundo qual critério? Bondade sem poder é irrelevante. Bondade sem inteligência é explorada. Bondade sem limites é fraqueza.
Mãe Teresa morreu pobre enquanto traficantes morrem ricos. Gandhi foi assassinado enquanto ditadores morrem no luxo. Jesus foi crucificado enquanto Herodes morreu rei. Onde estava a recompensa pela bondade? Onde está o prêmio pela virtude? Onde está o reconhecimento pela integridade? No cemitério, junto com os bons que foram ingênuos demais. Quinta ilusão. O sistema é meritocrático. Se fosse, filho de empresário não herdaria empresa. Filho de político não viraria político. Filho de rico não estudaria nas melhores escolas. Filho de pobre não trabalharia desde criança. Meritocracia é propaganda para manter pobres trabalhando duro, acreditando que podem chegar ao topo se esforçarem o suficiente. Mas o topo não é determinado por mérito. É determinado por berço, por conexões, por capital inicial, por sorte, por timing. Sexta ilusão. Existe justiça social. Justiça social é oxímoro. Sociedade é hierarquia por definição. Sempre. Teve classes dominantes e dominadas. Sempre teve exploradores e explorados. Sempre teve privilegiados e marginalizados. Mesmo nas sociedades mais igualitárias existe elite política, elite intelectual, elite econômica. Igualdade absoluta é impossível porque recursos são limitados, talentos são diferentes, ambições variam, oportunidades não são distribuídas uniformemente. Sétima ilusão. A lei é igual para todos. Ricos têm advogados, pobres têm defensores públicos. Ricos fazem acordos, pobres vão para a cadeia. Ricos pagam multas, pobres cumprem pena. Rica mata pobre e alega legítima defesa. Pobre mata rico e é condenado por latrocínio. A lei foi feita pelos poderosos para os poderosos, protegerem seus interesses. Não para criar justiça, mas para manter ordem. Não para punir criminosos, mas para controlar os de baixo. Agora que destruímos suas ilusões, vamos à parte libertadora. Como usar essa realidade em seu favor? Primeiro, aceite que o mundo é desigual por natureza. Assim como na natureza, onde leões não competem em igualdade com gazelas, onde águias não têm as mesmas oportunidades que minhocas, onde tubarões não seguem as mesmas regras que peixes pequenos. A sociedade humana é a extensão da natureza. Hierarquia, competição, seleção são inevitáveis. Querer igualdade absoluta é querer mudar bilhões de anos de evolução. Aceitar isso não te torna mal, te torna realista. Não te torna cruel, te torna inteligente. Não te torna imoral, te torna estratégico. Segundo, pare de desperdiçar energia reclamando de injustiças. Cada minuto gasto se lamentando sobre como o mundo deveria ser é um minuto não investido em como o mundo realmente é. Cada caloria queimada com indignação moral é uma caloria não usada para melhorar sua posição. Injustiça é como chuva. Você pode ficar parado se molhando e reclamando, ou pode buscar abrigo e guarda-chuva. Indignação sem ação é masturbação mental. Terceiro, estude as regras reais, não as oficiais. As regras oficiais estão nos livros de direito, nos códigos de ética, nos discursos políticos, nas aulas de moral. As regras reais estão nos bastidores, nos acordos privados, nas conversas de elevador, nos jantares de negócios. Quem governa? Realmente? Como se tomam decisões importantes? Onde flui o dinheiro de verdade? Como se compra influência? Como se constrói poder? Como se protege riqueza? Aprenda a jogar o jogo real, não o jogo imaginário que te ensinaram na escola. Quarto, construa poder em todas as suas formas. Poder econômico. Gere múltiplas fontes de renda, invista, diversifique, empreenda. Nunca dependa de um só emprego ou uma só fonte. Poder social. Construa rede de contatos, cultive relacionamentos estratégicos, seja útil para pessoas importantes, apareça nos lugares certos. Poder intelectual. Estude constantemente, desenvolva habilidades raras, torne-se insubstituível, domine informação privilegiada. Poder físico. Cuide da saúde, treine, exercite-se e mantenha a energia alta. Aparência importa, presença física intimida. Poder psicológico. Desenvolva inteligência emocional, aprenda persuasão, domine linguagem corporal, controle suas emoções. Quinto, use a injustiça dos outros contra eles. Quando alguém te trata injustamente, você ganha vantagem moral. Use isso. Quando alguém quebra promessas, você tem informação sobre seu caráter. Use isso. Quando alguém age de má fé, você conhece seus métodos. Use isso. Injustiça alheia é inteligência sobre seus rivais. É conhecimento sobre como eles operam.
É previsão sobre como agirão no futuro. Sexto, posicione-se onde a injustiça trabalha a seu favor. Não lute contra o sistema. Posicione-se para se beneficiar dele. Se ricos ficam mais ricos, aprenda a investir como eles. Se conectados têm vantagens, conecte-se com eles. Se informação é poder, colete e use informação. Seja a injustiça que beneficia você, não a que te prejudica. Seja o amigo do chefe que consegue promoção, não o competente ignorado. Seja o insider que sabe das oportunidades, não o outsider que reclama. Sétimo, desenvolva a mentalidade de predador, não de presa. Presas esperam justiça, predadores criam vantagem. Presas reclamam de regras injustas, predadores fazem suas próprias regras. Presas competem por migalhas, predadores controlam recursos. Presa pensa em sobreviver, predador pensa em dominar. Presa reage às circunstâncias, predador cria circunstâncias. Oitavo, use moralidade como ferramenta, não como corrente. Moralidade é poderosa quando usada estrategicamente. Quando convém, seja o bastião da ética. Quando precisar de aliados, seja o defensor da justiça. Quando quiser destruir inimigo amorais, use moralidade contra eles. Mas nunca deixe moralidade te impedir de vencer. Nunca sacrifique seus interesses essenciais por princípios abstratos. Nunca seja escravo de códigos que seus rivais ignoram. Nono, aprenda com os verdadeiros mestres. Estude como reis construíram impérios, como empresários dominaram mercados, como políticos conquistaram poder, como generais venceram guerras. Não estude suas declarações públicas, estude suas ações reais. Não leia seus discursos morais, analise suas estratégias práticas. Não acredite em suas justificativas, entenda seus métodos. Décimo, cultive indiferença estratégica. Não se emocione com injustiças que não pode controlar. Não gaste energia odiando pessoas mais bem-sucedidas. Não se frustre com sistemas que não pode mudar. Seja frio, pragmático, calculista. Emocionar-se com injustiças é luxo que não pode se dar. Energia emocional é limitada. Use-a estrategicamente. 11º, construa sua própria justiça. Não espere que o mundo seja justo com você, seja justo consigo mesmo. Não conte com outros para reconhecer seu valor. Reconheça seu próprio valor. Não dependa de sistemas externos para recompensá-lo, recompense-se. Crie seu próprio sistema de mérito, suas próprias regras de sucesso, seus próprios critérios de vitória. Não pelos outros, mas por você. Agora vamos falar sobre a psicologia sombria de quem ainda acredita em justiça. Por que algumas pessoas se agarram desesperadamente à ideia de que o mundo é justo, mesmo diante de evidências esmagadoras do contrário? Primeiro, medo da responsabilidade. Se o mundo não é justo, então sucesso e fracasso dependem muito mais de você do que gostaria de admitir. É mais confortável acreditar que existe ordem cósmica garantindo recompensas do que aceitar que você precisa lutar por tudo. Segundo, necessidade de controle ilusório. Acreditar em justiça dá sensação de controle. Se faço o bem, recebo o bem. Se evito o mal, evito punição. É falso controle, mas é melhor que aceitar aleatoriedade total. Terceiro, medo do rindo, vazio existencial. Se não existe justiça universal, se não há propósito moral maior, se tudo é aleatório e cruel, então qual o sentido da vida? É mais fácil inventar significado moral que enfrentar o vazio. Quarto, condicionamento. Social. Desde criança somos bombardeados com histórias onde bem vence mal, onde justiça prevalece, onde heróis são recompensados. Esse condicionamento é tão profundo que questionar parece blasfêmia. Quinto, necessidade de superioridade moral. Acreditar em justiça permite sentir-se superior moralmente aos injustos, aos corruptos, aos sem ética. É forma de autoestima baseada em virtude imaginária. Sexto, medo da realidade nua e crua. Aceitar que o mundo é injusto força a confrontar verdades duras sobre natureza humana, sobre sociedade, sobre você mesmo. Muitos preferem ilusões reconfortantes. Sétimo, investimento emocional. Quanto mais tempo, energia investiu acreditando em justiça, mais difícil abandonar essa crença. Seria admitir que perdeu décadas vivendo fantasia. Oitavo, falta de modelos alternativos. Se não é justiça, o que é? Se não é mérito, o que determina sucesso? Se não é karma, o que explica sofrimento?
Sem respostas alternativas, justiça. Preenche vazio explicativo. Agora a verdade mais profunda sobre por que mundo nunca será justo. Justiça pressupõe perspectiva única sobre o que é certo. Mas existem 8 bilhões de perspectivas diferentes no planeta. O que é justo para você é injusto para seu concorrente. O que é justo para rico é injusto para pobre. O que é justo para sua tribo é injusto para a tribo rival. Justiça pressupõe recursos infinitos, mas recursos são escassos. Se você ganha emprego, outro perde. Se sua empresa cresce, outra quebra. Se seu país prospera, outro pode estar sendo explorado. Justiça pressupõe árbitro imparcial. Mas quem seria esse árbitro? Deus, governo, sociedade? Todos têm interesses próprios, todos têm vieses, todos têm limitações. Justiça pressupõe sistema perfeito de medição. Como medir contribuição exata de cada pessoa? Como quantificar mérito? Como pesar esforço versus resultado? Como comparar diferentes tipos de valor? Justiça pressupõe tempo infinito para correções, mas vida é curta. Injustiças de ontem não podem ser corrigidas hoje. Mortos não ressuscitam. Oportunidades perdidas não voltam. Tempo não volta atrás. Justiça pressupõe conhecimento completo, mas informação é sempre incompleta, contexto é sempre parcial, motivações são sempre misteriosas, consequências são sempre imprevisíveis. Portanto, mundo injusto não é bug, é feature. Não é acidente, é inevitabilidade. Não é problema a ser resolvido, é realidade a ser navegada. E aqui está a ironia final. Pessoas que aceitam injustiça do mundo muitas vezes conseguem criar mais justiça em suas próprias vidas do que aquelas que ficam esperando justiça universal. Porque gastam energia construindo em vez de reclamando. Agem em vez de esperar. Criam oportunidades em vez de aguardar recompensas. Se posicionam estrategicamente em vez de confiar no acaso. Enquanto isso, pessoas obcecadas com justiça universal ficam paralisadas pela indignação, drenadas pela frustração, impotentes diante da realidade. A verdadeira liberdade começa quando você para de esperar que o mundo seja justo e assume total responsabilidade por criar justiça em sua própria vida. Não justiça para todos, porque isso é impossível, mas justiça para você, porque isso está ao seu alcance. Não justiça perfeita, porque perfeição não existe, mas justiça suficiente para viver com dignidade, propósito, poder. Então pare de esperar. Pare de reclamar. Pare de se indignar. Pare de desperdiçar energia preciosa com fantasias morais. Comece a agir. Comece a construir. Comece a conquistar. Comece a criar a vida que você quer, independente da justiça ou injustiça do mundo. Porque no final das contas, você não veio aqui para encontrar justiça. Você veio aqui para criar seu próprio caminho. E se esse caminho for injusto para outros? Bem, talvez seja a hora deles aprenderem as mesmas lições que você está aprendendo agora. O mundo não é justo. Não será justo. Não pode ser justo. Mas você pode ser poderoso o suficiente para que isso não importe. Essa é a única justiça real.